o orçamento em 2017, que é de aproximadamente 170 milhões de reais, ele é 10% menor do que em 2016, que era de 187 milhões, descontada a inflação. Estou me referindo ao custeio da universidade. São as despesas correntes do dia a dia, pagamento de fornecedores, compra de insumos, essas despesas que mantêm o dia a dia da instituição. Além de ser menor o orçamento comparado com o ano anterior, há um agravante que o governo ele contingenciou esse orçamento, ou seja, ele permite hoje que a universidade gaste apenas 85% desse valor. Qual é o resultado disso? É que se nós não tivermos o descontingenciamento, a universidade ela terá recursos até o mês de setembro. E, obviamente, nós estamos trabalhando para resolver essa questão junto ao governo federal, porque ela é uma situação que preocupa não apenas a Universidade Federal de Minas Gerais, mas de todas as outras universidades federais do país. A situação em relação aos recursos de investimento para obras é mais grave ainda. O orçamento desse ano ele também é inferior ao orçamento do ano passado e nos permite prosseguir e dar andamento a apenas 2 obras, que serão concluídas até o final do ano, que é a moradia estudantil e o CAD 3. Todas as outras 8 obras, por falta de recursos, elas estão paralisadas, né? E até segunda ordem, a menos que recebamos mais recursos financeiros, assim permanecerão paralisadas, porque além do recurso ser menor, neste caso, ela é mais grave porque o contingenciamento é de 50%. O panorama geral, na minha opinião, é uma situação preocupante, grave, e que estamos trabalhando, empenhados em gestões junto ao governo federal para que essa situação ela se resolva até o mês que vem e a universidade possa usar todo o orçamento aprovado em 2017 e vencer o ano de forma adequada. Toda vez que nós temos redução de recursos, há um impacto também para além da sala de aula, o impacto nas pesquisas. Todos os órgãos de financiamento reduziram o orçamento se nós compararmos 2017 com 2016. Estou me referindo às principais agências de fomento, seja a estadual, a FAPEMIG, ou as do governo, vinculadas ao governo federal, CAPES, CNPq, FINEP. Quando você tem uma interrupção de uma obra, retomá-la, claro, será mais caro. É possível, se você refazer os cálculos, redimensionar essa obra, ela vai custar mais caro, mas você retoma a obra. No caso da pesquisa, muitas vezes, e provavelmente na grande maioria dos casos, se você interrompe uma pesquisa, é praticamente impossível você retomá-la da mesma maneira. A universidade ela não vai parar, nós não vamos suspender atividades, não vamos diminuir contratos, nossa avaliação é que os cortes que poderiam ser feitos já foram feitos, não há como mais reduzir nas atividades em que nós temos serviços contratados. No caso limite, o que pode ocorrer é o que a universidade já fez em outras situações semelhantes, ela eventualmente deixar de pagar alguns fornecedores, atrasar o pagamento de alguns fornecedores, mas eu quero assegurar à comunidade que as atividades elas não serão interrompidas, nós vamos trabalhar para reverter essa situação e encerrar o ano como encerramos todos os anos que precederam este, honrando todos os compromissos financeiros da universidade. Nós reconhecemos a situação de crise econômica e política do país, sabemos que você tem menos recursos no país hoje disponíveis para manutenção ou investimento, mas entre as escolhas que podem ser feitas, há setores que são estratégicos na sociedade para que essa economia possa retomar uma rota de crescimento. E na nossa opinião, as universidades em particular, e aí entendidas no sentido bem amplo, porque hoje o conjunto de parcerias e de associações que existem entre o setor público e privado
E essa possibilidade de retomar o crescimento econômico na área de ciência e tecnologia, na nossa opinião, é vital para um país como o Brasil. Então, deixar de investir nessas áreas, na nossa opinião, é equivocado.